Amigos, olá, 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 olá a todos, boa noite. Vamos gravar para terça-feira, regresso da Liga dos Campeões, onde vamos abordar, ora bem, 6 joguinhos. Vamos já não perder muito tempo em relação a isso, vamos já aqui para o que interessa. Portanto, vamos ter o Ajax contra Benfica, jogo das 5h45. Temos o Ajax e o Benfica, estão a ver qual delas é que é pior. São as únicas duas equipas que não têm pontos nesta fase da prova da Liga dos Campeões. Quer Benfica, quer Ajax têm 4 jogos, 4 derrotas. Benfica, 2 golos marcados, 2 golos feridos. Ajax, 1 gol marcado, 14 golos feridos. Estamos a falar de um Ajax a 3.95, empate 3,70. Benfica a 1.91. O Benfica nas últimas 5 partidas venceu Tondela, venceu Vitória em Guimarães, perdeu com o Leverkusen em casa, empata com o Casa Pia para o campeonato a 2 bolas, depois de estar a vencer por 2-0, se não estou em erro. Vence o Atlético do Clube Portugal com algumas maiores dificuldades, talvez, do que estivesse à espera. 2-0 para a Taça Portugal. Já o Ajax vem de 5 jogos, tinha ganho fora o Twente, tinha ganho, empatado com o Dervin em casa, levou 3 do Galatasaray em casa, perdeu com o Tretes fora e perdeu com o Elcesser em casa por 2-1. Excelsior, que é penúltimo classificado, se não estou em erro, na Liga Holandesa. Estamos a falar de mais de 1,5 a 1.21, over 0.5 a 1.31. Estamos a falar de gols marcados nas pares a 1.73. Gosto muito deste gols marcados nas pares a 1.73. E para mim, do dia, possivelmente a minha entrada no dia da manhã, mais de 2,5 a 1.72. Acreditem que esta entrada se calhar até vai sair já no dia de hoje para amanhã, porque eu não me acredito que este mais 2,5 esteja com esta odd para o dia de amanhã. Porquê? Estamos a falar do Benfica e do Ajax. Estão com 0 pontos. Certo que o primeiro lugar de playoff ocupado pelo Nápoles, 24º lugar, tem 4 pontos. Ainda há 4 jogos a serem disputados por Ajax e por Benfica, e por todas as equipas, como é óbvio. Ou seja, estamos aqui a falar de que ganhando amanhã ou o Benfica ou o Ajax fazem 3 pontos, dependendo dos resultados. Por exemplo, o Benfica ainda vai cruzar com o Nápoles. Vamos imaginar que o Benfica amanhã ganha. Independentemente do resultado do Nápoles, depois o Benfica ganha o Nápoles em casa, por exemplo. Estamos a falar de 6 pontos e o Benfica que pode ficar pelo menos, digamos que neste momento está a 4, partindo de pessoas que o Nápoles ganha, de 4 pode passar para 1 ponto e quem sabe, estão a perceber o que eu quero dizer. Portanto, amanhã é quase obrigatório, quer para uma equipa, quer para a outra, vencerem o jogo para poder ainda sonhar com uma presença no playoff, seja aqui pelos últimos lugares, mesmo sabendo que é algo extremamente difícil, mesmo sabendo que é algo que pode não vir a acontecer. Eu acho que o mais 2,5 para mim tem bastante valor. Para mim, aqui vou um bocadinho contra a lógica, eu acho que o mais 2,5 tem muito valor. Eu acho que pelo menos 2 golos há no jogo. O mais 2,5 1.72 também gosto muito. Gosto muito dos golos marcados em ambas as partes. Estamos a falar de duas equipas. O Benfica que tem alguma dificuldade quando apanha equipas em bloco baixo. O Benfica tem dificuldades em ataque posicional. Estamos a falar de um Ajax que o que mais tem é dificuldades. Tem dificuldades em tração defensiva, tem dificuldades em organização ofensiva, tem dificuldades em termos de transições ofensivas, por exemplo. Quando o adversário tem muita bola e vai ali mastigando muito o jogo, o Ajax não é uma equipa que consiga estar organizada durante muito tempo, consiga pressionar como deve ser quando o adversário tem muita bola. Estamos a falar do Benfica. Temos aqui algumas condicionantes em relação ao Benfica, porque não há Luque Bacchio para os desequilíbrios no corredor direito, alguma atenção a isso. Um Benfica que não tem propriamente uma ala esquerda funcional até ao momento. Um meio-campo que pode, volta e meia, permitir jogos muito partidos. Portanto, tudo isto são condicionantes que eu acho que este mais 2,5 bastante interessante. Estamos a falar de um Benfica que está obrigado a expor-se em terras holandesas para pelo menos ganhar o jogo, nem seja por 1-0, para fazer os primeiros 3 pontos. Acredito que o Ajax não queira continuar numa cena de, neste momento, 3 derrotas seguidas. Se perder com o Benfica são 4. O Ajax que ainda quer fazer alguma coisa na Liga dos Campeões tem que ganhar, tem que se expor no jogo. Estamos a falar de nenhuma destas equipas quer terminar a fase regular com 0 pontos, ainda para mais, havendo 8 jogos agora a serem realizados. Portanto, gosto muito deste mais 2,5. A exposição para que o Benfica terá que ter no jogo, em termos de vencer o jogo e levar a vencida. Por exemplo, empate à vitória do Benfica com mais 2,5 dá-vos um modo 1.50, empate à vitória do Benfica e mais 2,5 dá um modo 2.10. Mesmo o empate à vitória do Benfica com menos de 4,5 dá-vos um modo de 1.42. Acredito que haja pelo menos 3 golos no jogo, sempre olhando pelo menos ao Benfica marcar pelo menos um golo. Portanto, se o Benfica marcar, um Ajax consiga, por exemplo, empatar ou que se expor e o Benfica fazer o 2-0, o 2,5 terá sempre mais próximo. É uma coisa vocês olharem, por exemplo, à questão aqui do ambas marcam, certo? Por exemplo, a odd do ambas marcam está inferior à odd do mais 2,5. Ou seja, estão a dar quase ênfase, é que é mais propício haver um golo de cada equipa do que haver 3 golos no jogo. Mas nós fomos a ver as últimas partidas, quer as partidas do Benfica, quer as do Ajax, não têm dado assim tanto ambas marcam quanto isso, certo? O Ajax não marcou o Galatasaray. Nós fomos a ver os jogos em casa.
não marcou o AZ, não marcou o Galatasaray, não marcou ao Inter, por exemplo, isto em contexto de Ligas dos Campeões. Já o Benfica marcou a vitória, marcou o Atlético, não sofreu, levou do Newcastle e não marcou, empatou com o Porto, perdeu com o Chelsea 1-0. Portanto, eu aqui vou mais neste mais 2,5, muito pela necessidade das equipas terem que se expor e terem que ir atrás dos primeiros 3 pontos na prova. E o Ajax, sobretudo, é uma equipa com bastante dificuldades. E o Benfica, mesmo assim, pelo menos em termos coletivos, teria a obrigação, praticamente, de ser melhor equipa. Continuando, Manchester City contra Leverkusen. Estamos a falar do City a 1.23, empate 6.60, Leverkusen 12.0. Estamos a falar de um City que ocupa a 4ª posição. Venceu o primeiro jogo, depois empatou com o Mon, depois teve 2 vitórias seguidas. Se não estou em erro, Vila Real e Dortmund. Já o Leverkusen somou os primeiros 3 pontos ao vencer na Luz por 1-0, mais de 1.36, over 0.5 HT 1.19. Aqui não vamos inventar muito o que é roda. City, gols marcados nas partes a 1.36, e gosto muito do City a marcar em ambas as partes a 1.62, acho uma odd muito interessante. É um facto que o City perdeu com o Newcastle, e eu falei da dificuldade que é jogar ao St. James Park, mas um City que em casa vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas. Acho que a match shot do City está ajustada. Portanto, vou voltar a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas a jogar em casa. O Leverkusen, tirando a exceção da vitória em termos de Ligas dos Campeões, o Leverkusen a jogar fora tem um empate e uma derrota. Empatou com o Copenhaga, se não estou em erro. Exatamente, 2-2, e venceu na Luz, e pronto, foi o jogo que foi. O City em casa tem 2 jogos de vitória, 6 gols marcados, 11 sofridos. Fomos a ver o Leverkusen nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos fora. O Leverkusen nos últimos 10 jogos só perdeu 1, foi fora com o Bayern de Munique. Venceu o Benfica na Luz, venceu o Wolfsburgo, Paderborn, Mainz, mas aqui é um bicho diferente. Por exemplo, quando apanhou uma equipa como o Bayern, levou 3. Portanto, gosto muito do City a marcar em ambas as partes. Vou falar aqui uma oddzinha que eu acho muito interessante. Para quem quiser meter uma moedinha, porque nós temos aqui o nosso Erling Haaland, que está num momento de forma muito, muito interessante. Deixem-me só. Não era vídeo do oposto ser um espirraço. O Haaland a marcar em qualquer altura está a 1.33, o Haaland para marcar 2 ou mais está a 2.46. Para quem gosta de ter sempre uma moedinha no que é os marcadores e etc., pode ser giro se quiserem meter aqui uma moedinha no Haaland a marcar 2 ou mais golos. Continuando, Chelsea contra Barcelona. Estamos a falar de um Chelsea 2.39, empate 3.85, Barcelona 2.76, mais de 1.40, menos 4,5, 1.33, over 0.5 HT está a 1.20, ambas marcam 1.36, gols marcados nas partes 1.40. Estamos a falar de Barcelona e de Chelsea, que neste momento ocupam posições de playoff, nem sequer estão dentro do top 8, ou seja, têm quase a obrigação, quer de uma equipa, quer de outra, de levarem de vencido ao jogo para começarem a não ficar demasiado distantes do que é o top 8 neste momento. Os Chelsea nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, empatou o Carabao fora a 2, venceu o Burnley fora 2-0, venceu em casa o Wolverhampton 3-0, venceu o Tottenham fora por 1-0, 4-3 para a Taça da Liga com o Wolverhampton. Já o Barcelona, depois de ter perdido com o Real Madrid, venceu o Elche, empatou com o Bruges 3-3, 4-2 Celta de Vigo 4-0. Se repararem nos últimos 5 jogos, o Barcelona só num deles é que não sofreu sempre, mais de 1.40, ambas marcam 1.36. Portanto, odds aqui muito, muito, muito interessantes e muito giras, a meu ver, porque pode ser esta partida, ok? Gosto muito, 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 muito destas odds que nós estamos aqui a ter para este jogo neste sentido, e acredito sobretudo que será um jogo muito mais interessante de se trabalhar onde? No live. Estamos a falar de cantos, por exemplo, mais 3.5 cantos HT 1.36, nós fomos aqui a ver nas primeiras partes, o Chelsea tem uma média de cantos a for 3.3, Barcelona 2.5, também acho que possa ser uma final, um jogo, aliás, uma primeira parte muito interessante a nível de cantos, um mais 3,5, como eu vos disse, está a 1.36. Gosto dos canos. Acho que será um jogo muito interessante para se trabalhar canos na primeira parte. Isto porquê? Pela forma como o Chelsea joga. E também pela forma como o Barcelona joga. Explicando. Barcelona vai jogar ao Chelsea, ou Elche, ou Real Madrid, ou ao Osasuna, ou ao Celta de Vigo, ou ao Bayern, vai sempre jogar com a linha extremamente subida, com a linha defensiva cravada no meio campo. Posto isto, qual é das principais armas do Chelsea? Transição ofensiva. Um dos jogadores mais fortes do Chelsea tem para a transição ofensiva, Pedro Neto. E a transição do Chelsea, por norma, sobretudo se usar Pedro Neto do lado esquerdo, atenção a isto, Pedro Neto do lado esquerdo, Pedro Neto ganha verticalidade no corredor, largura no corredor esquerdo, certo? Dar muita largura ao corredor esquerdo, remate ou cruzamento. O Chelsea é uma das equipas que mais cruza no campeonato inglês e que mais usa os corredores para tentar avisar a baliza do adversário.
olhando a um Barcelona da forma como se expõe no momento da perda, na forma como tem linha defensiva sem muito subir, isto pode ser um jogo muito interessante para Cantos na primeira parte e para ir buscar gols na primeira parte, sendo um jogo assim aberto como eu acho que possamos ter. Portanto, se não quiserem trabalhar nenhum tipo destes odds, nós falamos aqui em pré, que eu acho que estão mais ou menos ajustadas à realidade do jogo, guardem para o live, porque isto pode ser um jogo muito, muito interessante para esse sentido. Bodo Glimt contra Juventus. Estamos a falar de um Bodo Glimt que ocupa a 29ª posição, mas Juventus já a 26ª. Estamos a falar de duas equipas, uma com 2 pontos, outra com 3. Juventus não sabe o que é vencer e o Bodo também não. O Bodo começou com 2 empates, depois teve 2 derrotas. A Juventus começou com 2 empates, depois teve uma derrota, depois teve um empate outra vez. Empatou com o Sporting. Bodo 3.19, empate 3.75. Juventus 2.13. Em termos de competições para todos os efeitos, Bodo nos últimos 5 jogos ganhou o Bran, perdeu com o Valarenga, perdeu com o Mónaco em casa, venceu o Brain e venceu o KF1 troca o passo. A Juve, depois de ter vencido o Dinese, Cremonese, empata com o Sporting, empata com o Turino, empata com a Fiorentina. Estamos a falar do novo treinador, isto já são jogos com Spalletti, do Sporting para cima. Mais do meio 1.16, mais do meio 1.58, over 0.50 está a 1.30. Golos marcados em ambas as partes a 1.60. Gosto muito de golos marcados em ambas as partes a 1.60. E gosto também em termos de golos do menos 4,5 a 1.21. Nós vamos a ver aqui os jogos em casa do Bodo, sobretudo europeus. Com o Mónaco perdeu 1-0. Com o Tottenham ficou 2-2, não teve 5 golos. Com o Sturm Graz 5-0, mas isto ainda foi em contexto de play-off. Já os jogos das Juventus fora, contexto europeu. Real Madrid perdeu 1-0. Vila Real 2-2. Real Madrid, isto foi no Campeonato do Mundo de Clubes, para todos os efeitos, 1-0. Mesmo os jogos fora de campeonato, 2-0, 1-0, 2-1, 1 igual. Portanto, o Bodo é uma equipa muito mais forte em casa do que é fora, mas vai enfrentar aqui uma equipa da Juventus super, não digo super motivada, mas a precisar dar uma chicotada num mau momento de forma. 3 empates seguidos e não sabe o que é quem vencer com o Spalletti. Tem aqui uma boa oportunidade, tendo em conta o adversário e a qualidade do adversário, mas alguma atenção a este Bodo. O Bodo a jogar em casa, 2 gols marcados, 3 sofridos, e atenção, os 3 sofridos, 3 de Tottenham, 2 de Mónaco. A Juventus a jogar fora tem um empate, uma derrota, 2 gols marcados, 3 gols sofridos também. Portanto, gosto muito aqui do menos 4,5. E se tiver que arriscar uma odd, gols marcados nas partes a 1.60 parece mais propício, um bocadinho pela necessidade. Não que o Bodo tenha a obrigação, o Bodo já estar aqui já é um excelente, mas novamente estar aqui já é uma excelente campanha. Quem sabe o que é que pode almejar. Já a Juventus tem um bocadinho mais de obrigação para o jogo. Portanto, pode ser aqui ser interessante gols marcados nas partes um bocadinho pela obrigatoriedade da Juventus e da exposição das Juventus em campo. Continuando, Borussia de Dortmund, que vai defrontar a equipa do Marseille. O Dortmund, que no último jogo europeu perdeu com o City por 4-1. Já o Villarreal, que no último jogo europeu perdeu com o Pafos por 1-0. Unbelievable. O Dortmund em casa, em termos europeus, tem um jogo, ganhou 4-1 Atlético. Já o Villarreal fora tem 2 jogos, 2 derrotas, 2 por 1-0. Perdeu com o Pafos e perdeu com o Tottenham por 1-0. Temos aqui aspectos opostos de necessidade do jogo. O Dortmund, se perder, não é o descalabro. O Villarreal, se perder, já começa a haver as possíveis contas e o sonho de continuar na prova europeia muito, muito longínquo. Estamos a falar de um Dortmund com modo espetacular de 1.84, empate 3.82, Villarreal 4.20, mais do meio 1.21, mais do meio 1.67, over 0.50 está 1.32, gols marcados nas partes está 1.62, o ambas marcam está 1.63. Borussia Dortmund nos últimos 5 jogos empatou com o Frankfurt a 1 bola na taça, depois passou, venceu o Augsburg fora 1-0, levou 4 do City, 4-1, empatou com o Hamburgo 1 bola, 3-3 com o Borussia Dortmund, denominador comum nos últimos 5 jogos. Em apenas num deles não sofreu sempre, e pelo menos os jogos tiveram pelo menos sempre 2 golos. Villarreal nos últimos 5 jogos, à exceção da derrota com o Povos, venceu para a taça, venceu o Rayo Vallecano, venceu o Espanhol, venceu o Mallorca. Dortmund em casa não sabe o que é perder. Nos últimos 10 jogos o Dortmund não perdeu. Tem aqui 2 empates, o resto são vitórias. Curioso é que tem aqui nem vamos olhar estes 10 jogos, porque estes 10 jogos estamos aqui a falar desde maio. Desde este ano, 3-0 União de Berlim, 1-0 ao Wolfsburgo, 4-1 Atlético, 1 igual com o Leipzig, 1-0 ao Colónia, 3-3 com o Stuttgart. Nos últimos 5, ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, em 3 deles sofreu, Atlético, Leipzig e Stuttgart. Nos outros marcou e não sofreu, mas marcou sempre pelo menos, e lá está, em 5 sofreu, em 3 sofreu de Leipzig, sofreu de Stuttgart. Este Villarreal é uma equipa minimamente competente. Villarreal marcou no Espanhol, sofreu do Pafos, marcou esta taça, marcou a Valência, marcou e sofreu do Real Madrid. Portanto, estamos aqui 2-1 em Sevilha. Portanto, aqui há alguma tendência para golos no jogo, ok?
Estamos a falar aqui de duas equipas com ambas marcam propriamente uma coisa muito comum de acontecer nas suas mais recentes partidas, mas são duas equipas, sobretudo o Dortmund em casa, nas primeiras partes, por exemplo, uma média de gols marcados de 1.1 quando joga em casa. Nós fomos aqui a ver, primeira parte, 90% das vezes over 0.5 a favor do Dortmund. Nós fomos a ver aqui as segundas partes, já está mais aqui equilibrado para o Villarreal nesse sentido. Mesmo a marcar o Villarreal não está propriamente propício. Gosto de gols marcados em ambas as partes, mas gosto muito mais de meia 1.67. Se subir uns tiquezinhos aqui, uns tiquezinhos pequeninos, vou gostar com certeza desta entrada para o Dortmund haver 2.5 golos contra o Villarreal. Terminando, Marselha contra Newcastle. Newcastle que ocupa a 6ª posição, quando perdeu com o Barça, depois fez 3 vitórias seguidas. Já o Marselha venceu o Ajax, depois perdeu com o Sporting. O Marselha tem uma série de derrotas, já não sei bem com quem. O Marselha, em termos de contexto europeu, o Marselha venceu o Ajax, depois perdeu com o Sporting, perdeu com a Atalanta em casa e tem mais uma derrota, foi com o Real Madrid no primeiro jogo. Perdeu com o Real Madrid no primeiro jogo. Estamos a falar de um Marselha 2.81, empate 3.42, Newcastle 2.51, mais de meio 1.80. Estou fucking dentro. Over 0.CHT 1.35, golos marcados em ambas as partes 1.70, está 1.69. Também estou dentro. Porquê? Marselha. Muito como falamos das Juventus, como falamos do Bodo, como falamos do Villarreal, do próprio Ajax, do próprio Benfica, Marselha tem que começar a somar pontos. Senão, começa a haver ali a malta do playoff que está à frente deles, se começam a fazer uns resultados positivos para eles, o Marselha começa a ver a vida um bocadinho a andar para trás. Estamos a falar do Newcastle, por outro lado, em termos internos, vem uma excelente vitória contra o City por 2-1. O Newcastle, quando joga nas suas portas, é uma coisa, atenção a isso, quando joga fora de portas é outra. Isto aplica-se à Premier League, mas também se aplica um bocadinho ao contexto europeu. Estamos a falar do Newcastle, como eu tinha dito, vem de vencer o City por 2-1. Por exemplo, fora na Premier perdeu 3-1 com o Brentford, em casa ganhou o Atlético, fora perdeu com o West Ham, por exemplo, temos internos. O Newcastle, quando foi jogar fora em termos europeus, foi jogar a casa do União Saint-Gilles. Venceu por 4-0. Não é propriamente um grande resultado. Ok, é em termos volumosos, mas tendo em conta o adversário em si. Já o Marselha, em termos internos, vem 3 vitórias seguidas. Venceu Brest. Aqui tem 2 jogos repetidos com o Brest. Não deve ter vencido o Brest 2 vezes. Nos últimos 5, venceu o Auxerre fora, venceu o Brest e venceu o Nice. Acho que é isso. Porque tem aqui 2 jogos com o Brest. Porque acho que o jogo foi interrompido, depois foi continuado. Acho que é isso. Portanto, venceu o Nice fora, venceu o Brest, venceu o Auxerre pelo meio. Perdeu com a Atalanta em casa por 1-0, empatou com a Guerra a 2, depois de estar teve a perder 1-0, deu a volta, depois foi um empate contra Menos, não tem erro. Tinha aqui uma derrota com o Lance, aqui a tal derrota com o Sporting em termos europeus. Mas isto para dizer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sofreu gols em 1, 2, 3, 4, 5 desses jogos sofreu gols em 10. Marselha a jogar em casa desde este ano. Sofreu do Paris, não sofreu do Paris Saint-Germain, não é? Mas sofreu do Angers, sofreu da Atalanta, não sofreu do Brest. Marselha tem que se expor. Marselha é uma equipa com alguma tendência para o golo sofrido. Os seus jogos, uma tendência para o over 2,5 de 80%, até para o over 3,5. Nós fomos aqui a ver, ambas marcam, pintem 50% dos jogos, sobretudo quando o Newcastle joga fora. Okay? O Marselha tem uma média de golos marcados na primeira parte de 1.9, nas segundas partes uma média de golos feridos do Newcastle de 0.9 e do Marselha a marcar de 1.1. Estamos aqui a falar muito da exposição que o Marselha terá que ter no jogo. O Marselha para marcar em ambas as partes, desculpem, 70% dos jogos o Marselha marca em ambas as partes. Estamos a falar de marcar gol, deixar lá a sua marca 75% das vezes. Newcastle já nem tanto, portanto o Marselha pelo menos estatisticamente deixará um golo em casa contra o Newcastle. Um golo no Marselha está a 1.30, se quiserem ir por aí. Primeiro a marcar 70% das vezes. Curiosamente o Newcastle é uma equipa que neste registro, sobretudo nos últimos jogos, contexto fora, não é muito dada a tal coisa, a marcar primeiro. Portanto aqui, novamente, muito do que é a exposição por parte do Marselha. Como eu disse, gosto de golos marcados nas partes e gosto mesmo muito mais 2,5 a 1.80, muito pelo que nós falamos aqui da exposição que terá que haver do Marselha. Atenção ao Newcastle e às transições do Newcastle, mas o Newcastle é muito mais forte nisso em casa do que é fora. Quem quiser trabalhar cantos, o Marselha tem uma média de cantos a favor de 2.2, o Newcastle de 2.7, mas também uma média a sofrer contra de 3.5. E atenção, o Newcastle vai jogar fora, repito, mais 3.5 anos a KT está a 1.44, também me parece de veras interessante. Amigos, estamos conversados, já sabem. A maneira que vocês podem apoiar aqui este canal é registarem-se na Bet7 ou na MyBest, Jovem 99 em minúsculas, quer numa, quer noutra. Podem fazer aí o registro e a câmara devia estar lá em cima e está cá em baixo. Já não me lembrei disso. Agora também não vale a pena.
Já sabem, Telegram, onde eu faço acompanhamento dos jogos em live e faço as entradas em live, explico o porquê de ter entrado, quer ela bata, quer ela não bata, explico porque é que bateu, porque é que não bateu, está lá tudo transparente. Toda a informação está lá. Há um giveaway a decorrer que vai acontecer nesta sexta-feira se quiserem participar na Bet7. Toda a informação está no Telegram também. Tem também no meu site aí toda a informaçãozinha. Tem as minhas redes sociais se quiserem seguir, vão sempre aquela forçazinha, sobretudo no Instagram. E já sabem, se quiserem ter acesso a toda esta informação que vocês estão aqui a ver no Corner Pro, usem um link que está na descrição ou o código JOFRI99, agora sim em maiúsculas. Depois simplesmente vêm aqui, falam com o suporte e dizem: olha, eu usei o link, associei o código do Jofri, que eles vão-vos dar 3 dias gratuitos para poderem usufruir de toda esta informação que é paga, para vocês terem acesso aí, tudo isto é pago, ok? E eles estão com uma Black Week, vocês também vão ter desconto se depois quiserem fazer a subscrição do serviço mensal, acreditem que vale muito a pena. Amigos, estamos conversados, o post regressa terça-feira para a quarta.